João 14, versículo 6. Quem sabe de cor, sem olhar? Ainda não está ali. Amém? Ou quem esqueceu? Eu tenho dificuldade em decorar, né? Eu sou bem ruim para decorar. Mas vamos ler então? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Você pode ler comigo? Respondeu Jesus. Você pode repetir? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, como eu disse, né, esse é um versículo bem conhecido da maioria de nós que estamos aqui. E eu acho que ele é bem apropriado para o nosso momento de hoje. No sentido que nós, né, tivemos a apresentação de Isaac, nós vamos ter, né, o batismo do Samuel. E aqui, sobre o caminho, né, o próprio Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E interessante que, assim, às vezes, quem já ouviu, às vezes a gente já ouviu falar assim: ah, não, todos os caminhos levam até Deus. Eu já ouvi muito isso. Não, todos os caminhos levam até Deus. Aqui a palavra é bem clara, ela não disse caminhos. A palavra diz o quê? Caminho. Então é um único caminho. Há um único trajeto para nós percorrermos, que seja o trajeto correto para nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Para que a gente possa cada vez mais estar perto de Deus e nos desviar dos caminhos contrários. Então não são todos os caminhos que nos levam a Deus. Essa é uma frase, né? Esse é um dito, vamos dizer assim, para que muitas vezes o nosso coração se sinta mais tranquilo, muitas vezes. Ou muitas vezes para que a gente continue levando a nossa vida como a gente quer levar. E não como a palavra quer que nós possamos viver da forma correta. Então, não são todos os caminhos. A palavra é bem clara. É um só caminho. E esse caminho tem um nome. Como que se chama esse caminho? Jesus. Jesus. E é esse Jesus, é este caminho que eu quero um pouquinho descrever para você nessa manhã. Por quê? Porque todos nós precisamos desse caminho. Todos nós, dentro de nós, muitas vezes nas nossas perspectivas humanas, ou talvez o nosso vazio humano, muitas vezes a gente se acha num vazio interior, num vazio dentro de nós. E às vezes a gente corre para um lado, corre para o outro, a gente busca um trajeto daqui, outro trajeto dali, uma solução de um jeito, uma solução de outra, e parece que não está havendo solução, parece que não está tendo solução para aquilo. Aí talvez você está pensando aí, não, mas eu já estou nesse caminho, eu já aceitei Jesus na minha vida, então eu já estou nesse caminho. Amém, eu também. Mas a diferença é que nós ainda estamos no caminho, estamos no trajeto. Uns, iniciando, outros já está pelo meio, outros conhecendo. Não sei qual que é o seu momento, não sei como você se encontra. Mas o importante é nós entendermos que esse caminho, que Jesus é aquele que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Só Ele pode fazer a diferença. Só Ele pode mudar as circunstâncias. Só Ele pode me entregar aquilo que ninguém mais pode me entregar. Só Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. E talvez você já cansou de ouvir isso. Eu não estou, como se diz, chovendo no molhado. É uma verdade que nós precisamos saber no nosso coração e viver essa verdade. Porque estar neste caminho, ou seja, viver neste caminho, significa que nós vamos viver não só coisas boas.
Porque às vezes, né, nós apresentamos esse caminho e a pessoa pensa assim, nossa, então agora minha vida vai ficar um mar de rosas. Não. Viver nesse caminho não é viver só coisas boas. Viver nesse caminho nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos ter obstáculos, é aí que nós vamos ter mesmo. Mas saber que viver nesse caminho, estar nessa trajetória, significa dizer que podemos vencer. Podemos sair das situações difíceis, né, pela graça merecida, por esse caminho chamado Jesus. Que uma vez eu e você estando nele, ele faz parte da nossa vida. Então não é a ausência de problema. Existe uma frase assim que... Paz, muitas vezes a gente pensa assim, que a paz que vem de Deus, a paz que Jesus nos garante, nos promete, não, paz é porque está tudo bem, né? Está tudo tranquilo, está tudo assim, né? Não tem guerra, porque guerra, né? O contrário da paz. Não. A paz que Jesus nos promete, nos dá, não é que dizer não ter guerras, não quer dizer não ter dificuldade, mas é ter paz no meio da guerra, é ter o coração em paz no meio das dificuldades. Tudo isso é um processo do caminho, quando nós caminhamos com esse Jesus, quando estamos com esse Jesus, quando esse Jesus faz parte da nossa vida, quando esse Jesus faz parte da nossa família. Quando verdadeiramente nós abrimos o nosso coração e falamos, Jesus, eu quero que você faça parte da minha vida. Jesus, eu quero que você conduza a minha vida. Eu quero que você me pegue aqui pelas mãos e me conduza nesse caminho. Eu não quero ir por outro trajeto, eu quero ir no trajeto correto, no trajeto certo. Né? Estar nesse caminho, ela faz parte, né, de um processo. Ter Jesus na minha vida, ter Jesus, né, você ter Jesus na sua vida, faz parte de um processo pessoal, individual e intransferível. Ninguém pode viver por mim, em Cristo, aquilo que eu preciso viver. Ninguém pode mudar de etapas, mudar de nível por mim. Por isso que viver nesse caminho, estar nesse caminho é algo muito pessoal. E ele é intransferível. Não transfira aquilo que você precisa viver com Jesus para alguém. Para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu colega de trabalho, para o seu irmão na igreja, para o seu pai, para a sua mãe. É você e ele. É intransferível. É algo muito particular. É algo muito especial que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Então não transfira. Fazer parte desse caminho. Porque muitas vezes, né, a gente fala assim, não, a gente pensa assim, estou nesse caminho e está tudo bem. Está tudo bem, porque eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho daquele que vai me dar a vitória. Eu estou no caminho daquele que vai fazer com que os meus olhos possam se abrir e eu possa entender tudo aquilo que ele tem ao meu respeito. Por isso que é pessoal, por isso que é intransferível. Amém? Só que quando a gente fala nesse processo dessa caminhada, como eu falei, às vezes alguém está só conhecendo, alguém já começou, alguém está lá no meio, alguém está achando que está no final, não importa. Eu te pergunto, quando você vai fazer um trajeto, uma viagem, né, um caminho longo, você vai viajar, o que você leva para a viagem? Gente, me ajuda aqui, o que você leva para a viagem? Uma bagagem, né? Uma bagagem, a gente leva uma bagagem. E eu vou transferir essa bagagem aqui para algo bem moderno, uma mochila. Né? Você vai levar uma mochila para a sua viagem, para esse trajeto. E é assim que a gente entra nesse caminho, com uma mochila. E geralmente a gente leva essa mochila aonde? Nas costas. Nas costas.
A gente vai para esse caminho, mas a gente teima, a gente quer estar nesse caminho, mas carregando uma mochila nas costas. E a mochila nas costas e não é vazia. Às vezes tem mochila mais pesada do que a outra, né? Tem gente que está carregando mais peso do que o outro. Tem gente que colocou mais coisa dentro daquela mochila do que o outro. E segundo aí os médicos, né? Sempre que começava as aulas, aí sempre tinha reportagem. Olha olha o prejuízo que as crianças têm em carregar uma mochila nas costas, né? Quem já viu essas reportagens? Né? Que é pesada. E olha que são livros para a escola. Agora você imagina uma mochila nas suas costas, você carregando toda a bagagem da sua vida. Vai pesar ou não vai? Vai pesar ou não vai? Vai ou não vai, gente? É o calor, vamos falar que aí o calor passa. Vai pesar demais. E aí às vezes e aí a gente está pesando essa mochila, e às vezes a gente está pensando que não adianta estar nesse caminho. Não está resolvendo eu ficar nesse caminho. Não está resolvendo eu permanecer nesse caminho, porque está pesado. Mas a mochila continua nas nossas costas. E ele diz que além dele ser o caminho, ele é o quê? A verdade. E aí eu quero te dar alguns exemplos de que você coloca dentro dessa mochila. E você, talvez algumas coisas você já conseguiu tirar. Mas outras ainda não. E está pesando. Às vezes, a gente vai, inicialmente, muitas vezes a gente vai carregando essa mochila, mesmo que a gente esteja já no caminho. Mesmo que a gente tenha falado, Jesus, eu te aceito. Mas muitas vezes a gente retorna e acaba carregando na mochila nossos pecados. Muitas vezes a gente carrega na mochila os nossos medos, as nossas mágoas. A gente carrega nessa mochila influências ainda do mundo caído. O que é um mundo caído? É toda influência, tudo aquilo que nos influencia contrário à palavra de Deus. E que tem uma fonte dessa influência, que é o inimigo das nossas almas. Ele é a fonte dessa influência maligna. Ele é a fonte dessa influência do mundo. Então a gente carrega aí os nossos pecados, nossos medos, nossas mágoas. Muitas vezes a gente vai para o caminho, mas a gente carrega também na mochila uma escama nos nossos olhos, Permanecemos com os nossos olhos espirituais ainda fechados, ou nosso coração fechado para as coisas realmente concernentes a Deus. Meus amados, tudo isso vai pesando. Tudo isso vai pesando. E aqui eu coloquei poucas coisas, mas talvez o Espírito Santo está te mostrando aí que tem alguma coisa na sua mochila ainda. Fora isso aqui que está pesando. E como ele diz que ele também é a verdade. Jesus é a verdade. E no Evangelho de João, coloca para mim para a gente adiantar, Evangelho de João 8, 31 e 32. Evangelho de João 8, 31 e 32. Consegue pôr aí para a gente? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele também é a verdade. E aonde é que está a verdade? A verdade é o quê? Palavra. Porém, Jesus é a palavra. Por isso que ele diz que ele é a verdade. O mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ele era o Verbo. E o Verbo se tornou carne. Então ele próprio é a palavra. E eu me encontro com ele através dessa
palavra escrita. É a forma dele falar comigo, é a forma dele falar com você, é a forma dele revelar a verdade dele, não a minha verdade. Muitas vezes quando a gente fala de verdade, a gente fala de, mas que verdade? Quem é o dono da verdade? Não, não existe o dono da verdade, existe uma única verdade. Assim como existe um único caminho, existe uma única verdade. Jesus. As outras são verdades enganosas, que o nosso coração quer. Nosso coração humano quer achar que é verdade. Mas, e aí ele diz, conhecereis a verdade, conhecereis a Ele. E sereis o quê? Vai fazer o quê? Vai te libertar. Vai te libertar daquilo que está dentro da sua mochila, que você está carregando nas costas. Quem está entendendo? Aqui essa liberdade não é uma questão de liberdade só espiritual, não é uma liberdade só das mãos do inimigo, não, mas a liberdade daquilo que nós estamos carregando na nossa mochila. Ser livre desse peso. Afinal de contas, nós estamos no caminho certo e Ele é o nosso tudo, e é só Ele que pode mudar. Mas Ele está dizendo, tira. Não é Ele que tira, Ele nos ajuda, mas quem tem que tirar somos nós. E dentro dessa verdade, o que a palavra, dentro desses exemplos que eu dei aqui, o que a palavra nos diz a respeito? Para que a gente possa, para que através dessa verdade, nós possamos ser ajudados a falar assim, não, então agora eu não quero carregar isso mais, e tirar isso em nome de Jesus. Quem já conseguiu descobrir pelo menos um pezinho aí na sua bagagem, na sua mochila? Alguém, só eu consegui? Vocês estão bem, hein? Para a gente poder conseguir. Olha o que a palavra diz. Coloca para mim em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Vamos ver se está mais rápido. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora abre para mim Romanos 6,14. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Queridos, se o pecado está sendo um peso na sua mochila, queridos, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que Jesus, que não pecou, que não foi como nós, que não errou, que não pecou como nós, Ele já fez essa, já levou sobre Ele os nossos pecados. Ele já nos perdoou. E sendo assim, Ele nos perdoando, nós já estamos justificados. Nós permaneceremos. Ele fará justiça por nós. E aí, em Romanos completa, olha, porque o pecado ele não terá domínio sobre vocês. Uma vez que eu entendi o que Jesus representa na minha vida, o pecado não pode mais me dominar. Por quê? Porque agora a gente está debaixo da graça. Estamos debaixo do Senhor, Jesus, da sua mão poderosa. Então o pecado não pode mais me dominar. Tira da sua mochila. Arranca logo. É a verdade. Está falando. Ele que não era pecador, Ele se fez pecador no meu e no seu lugar. Então não carregue mais esse peso sobre a sua mochila. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora abre para mim 1 João, capítulo 4, 18. Capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu disse que um dos pesos que a gente carrega são medos na nossa vida.
Vem lá, né? Atrás. E o que a verdade está nos dizendo aqui? Que o perfeito amor, ou o verdadeiro amor, algumas versões, lança fora todo o medo. O amor do Senhor Jesus pela sua vida, o amor do Senhor Jesus que nos constrange, o amor do Senhor Jesus que nessa manhã, né, fez com que o Samuel decidisse, né, ser batizado e entrar nesse caminho, lança fora todo medo. Qual o medo que você tem? Viva nesse amor, mergulhe nesse amor, se entregue a esse amor, e o medo não vai prevalecer mais, ele não vai ficar na sua mochila. Amém? Glória a Deus. Agora abre para mim Mateus 18, versículo 21 e 22. Estou meio correndinho, gente, por causa do tempo, tá? Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora Mateus 22, 39. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu disse que uma coisa que a gente carrega muito, isso é algo assim, acho que até unânime, muitas vezes é o quê? A mágoa. E nós, aí é uma das que mais pesa, porque às vezes a gente carrega não uma mágoa, mas várias mágoas. Mágoas do fulano, do ciclano, blá, 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 e vai, né, acumulando, aí que vai pesando. E o que a verdade me diz? O que eu tenho que fazer com essa mágoa? O que eu tenho que fazer com aquela pessoa que me magoou? O que eu tenho que fazer com aquela pessoa que me ofendeu? O que às vezes tem pessoas que nos ofendem tanto que a gente se sente assim, que aquela pessoa pegou, pisou na nossa cabeça e ainda esmagou assim, né? Quem já sentiu assim magoado dessa forma? Ofendido dessa forma? Às vezes é assim. Só que a verdade me diz que eu tenho que fazer o quê? Perdoar. E olha, Jesus, ele é tão, né, às vezes é tão engraçado, às vezes ele, né, tão maravilhoso. Ele diz: olha, e não é uma vez só não, se ele te ofender até 70 vezes 7, misericórdia, eu não vou aguentar isso tudo não. Quem pensa assim? É ou não é? A gente pensa assim, mas a verdade está dizendo: olha, não carrega esse peso na mochila não, não carrega esse peso na mochila. Perdoa, libera o perdão logo, tira esse peso logo das suas costas e vai viver, vai fluir no trajeto que eu tenho para a sua vida. E aí Mateus diz assim que o segundo mandamento, o mais importante, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido, e amar o meu próximo não é amar aquele que é bonzinho para mim não. Amar o meu próximo não é aquele que faz tudo que eu quero não. Amar o meu próximo é amar às vezes aquele que me ofendeu, é amar aquele também que é diferente de mim. Senão eu não estou cumprindo a palavra, eu não estou cumprindo a verdade, eu não estou andando no caminho que é o correto. Por isso que às vezes eu estou no caminho e parece que nada está resolvendo. E às vezes aí vem: eu vou desistir desse caminho. Mas a verdade já foi liberada. Perdoa. Ame. O que Jesus disse? Que no tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Mas o que ele ensina? Ele fala: se você levar uma tapa de um lado da cara, você faz o quê? A face, né? Estou falando cara. A face dá a outra. Gente, é fácil para a nossa natureza humana fazer isso? Quem tem coragem de fazer isso? Mas a verdade está nos ensinando. Então quer dizer que eu tenho que apanhar? Não, é figurado, tá, gente? Não é levar um tapa de verdade. É a ofensa que nós recebemos. Nós precisamos o quê? Perdoar, para não carregar na nossa mochila as mágoas. Quantas pessoas carregam aí na mochila a mágoa e às vezes ela nem procurou saber se foi às vezes uma ofensa mesmo. Às vezes ela já está tão ferida, que ela utiliza uma situação
para carregar, para pôr mais uma mágoa no seu coração. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, ama teu próximo. Cumpre essa palavra. Olha para ele com os olhos do Senhor. Olha para ele com os olhos de Jesus. Ou se você acha que Jesus te amou porque você é perfeitinho, perfeitinho. Estou olhando aqui, está todo mundo com a auréola aqui em volta, aqui, ó, de tão perfeito que é. Inclusive eu, vocês estão vendo aqui? Não, mas ele amou a si mesmo. E ele ama a si mesmo. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora, abre para mim em 1 Coríntios 10, 23. Quase acabando, tá, gente? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Todas são listas, mas nem todas edificam. Agora abre para mim em 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-se-vos de toda forma de mal. Tem uma versão que é mais antiga, vocês não devem ter aí, mas fala: abstende-se-vos de toda a aparência do mal. Queridos, influências do mundo são pesos que nós carregamos na nossa mochila. O Terô achou aí? Abstende-vos de toda a aparência do mal. Tudo aquilo que não procede da verdade, tudo aquilo que não procede de Jesus, da palavra de Deus, muitas vezes a gente continua nesse caminho, mas carregando nas nossas costas, na nossa vida. Esse carregar nas costas, meus queridos, é uma figura daquilo que nós carregamos no nosso dia a dia. Abstém-vos, deixe, abandone, não faça, não pratica, porque não adianta eu estar no caminho, mas sendo influenciado pelas coisas mundanas, pelas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Amém? E por último, João 6, 68. Evangelho de João 6, 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro, nesse momento aqui, né, não vou ler o contexto todo, mas chega um momento que Jesus ele começa a pregar, e pessoas, né, a pregação dele é dura, entre aspas, e as pessoas começam a sair, e Jesus vira ali para os discípulos mais próximos e fala assim: vocês também vão embora? E Pedro responde: não, Senhor, para onde que iremos? Se só tu tens as palavras da vida. Pedro falou isso por uma situação emocional? Não, porque os olhos espirituais de Pedro estavam abertos naquele momento, para entender que só existe esse caminho, que não tem para onde correr, que não existe outros caminhos, que muitas vezes esse caminho está difícil, não é por causa dele, mas por causa de nós mesmos. Olhe para a verdade, viva a verdade, deixe a verdade te libertar de todas as mentiras. Deixe a verdade, que é o Senhor Jesus, tocar no seu coração de uma forma diferente, ao ponto de você falar: não, os meus olhos se abriram, eu sei que Ele é tudo o que eu preciso. Verdadeiramente, Ele é tudo o que eu preciso. E Ele faz a diferença. E Ele faz a diferença. E aí aquilo que precisa ser consertado, Ele me ajuda a consertar. Aquilo que precisa ser mudado, Ele me ajuda a mudar. Aquilo que precisa ser feito de diferente na minha vida, Ele me ajuda a fazer diferente. Não continue no caminho carregando a mochila. Não continue. Olhe para a verdade. O dia a dia,
próprio inimigo, ele vem com as mentiras, que são contrárias à própria verdade. Né? Ele vem com a distorção da verdade. E ele distorce. Foi assim que ele conseguiu enganar Eva lá no paraíso. Distorcendo o quê? A verdade. Queridos, guarda a verdade no seu coração como um tesouro. Não deixe que as mentiras distorçam ela na sua vida. Porque senão a gente vai estar no caminho, mas está tão pesado. E aí você pensa, para que eu vou desistir? Para que eu vou continuar? Eu vou desistir. Para que eu preciso orar? Para que eu preciso ler a Bíblia? Para que eu preciso ir na igreja? Tanta coisa que eu tenho que fazer. Para que eu preciso ficar lá na igreja, ficar vendo pessoal, vou trazer o exemplo aqui da nossa igreja, né? Porque não são todos que são daqui, né? Ver aquele povo, né? Hoje o pastor Dantas com a Bia aqui cantando, a equipe que, né? Os meninos estão. Para que eu vou lá? Para que eu vou cantar? Para que eu vou abrir minha boca? Não está adiantando nada, queridos. Se nós que nos propomos a fazer isso, está difícil, se você não fizer, fica mais difícil ainda, concorda ou não? Vai ficar mais difícil. E o inimigo quer que você veja assim. O inimigo quer que você olhe para a situação e veja dessa forma. Mas não é dessa forma. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Que você colocasse a mão no seu coração. Como eu disse, eu dei alguns exemplos aqui de algum peso que está na sua bagagem, na sua mochila. Talvez você não encaixou em algum peso desse aqui. Mas o Espírito Santo te revelou algum peso. Sabe qual que é o outro peso que a gente carrega? Não. Está tudo bem. Eu não preciso. Eu sou autossuficiente. Não. Preciso não. Eu conheço tudo. Sei administrar do meu jeito. E é do meu jeito. Está resolvendo do seu jeito? É um peso. Não sei. Você está carregando o peso aí de uma tristeza profunda? Não sei. Mas é o momento de você falar para o Espírito Santo que você não quer esse peso mais. É o momento de você pegar e falar, não, eu quero viver essa verdade na minha vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Outros caminhos são enganosos. Outros caminhos quer te afastar de Deus. Outros caminhos quer te tirar de viver esse amor incondicional. Outros caminhos quer te tirar de você desfrutar da graça imerecida, de você desfrutar que você um dia vai falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou na tua presença, Senhor, eu posso te ver face a face, Senhor, obrigado pela vida eterna que o Senhor me entregou, que o Senhor me deu. Outros caminhos quer te tirar desse propósito. Tira o peso que está na sua mochila, em nome de Jesus. Não é eu que quero, é o Espírito Santo que está te falando. Não continue temando carregar esse peso. Não vai adiantar. Não vai adiantar. O caminho vai ficar mais penoso. E não é isso que Jesus tem para mim e para você. Porque Ele já percorreu um caminho muito mais penoso por nós, carregando sobre Ele o peso daquela cruz. E todas as chibatadas e humilhação e pregos que eu e você merecíamos. Ele já passou. Lança fora todo o peso. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.